Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Becca e hoje vim falar com vocês sobre os meus 3 livros favoritos de poesia. Esse é um gênero que eu não lia tanto, eu tô começando a ler ele mais recentemente, e eu me agrado bastante dele, principalmente porque ele é um livro onde as mensagens são passadas de forma muito direta, na minha opinião. O autor não necessariamente tem que criar uma grande história, uma grande narrativa para passar a mensagem que ele quer passar. E o que mais eu gosto desse gênero é que eu sinto, pelo menos nos que eu leio, que os autores, eles colocam muito da sua verdade ali. A vivência deles transborda nas páginas de poesia, que parece que para ele escrever aquilo, ele tinha que ter passado por tudo que ele passou. Algumas vezes eu sinto que eu tô lendo quase uma biografia. Então, para mim, os livros de poesia são livros muito íntimos, são livros que parecem uma conversa com o autor, onde a gente pode se identificar muito com alguns trechos. Em outros, a gente vai ver uma outra vivência, a gente vai sair da nossa bolha, a gente vai conhecer uma outra história. Então, pra mim, esse é um dos melhores gêneros que tem. E quanto mais você vai lendo, mais poesias diferentes você vai conhecendo, formas diferentes de escrever, como eles usam toda a gramática para deixar a escrita deles mais bonitas, mais floreadas. Então, aqui eu vou falar pra vocês os meus 3 favoritos de todo esse gênero, que é muito lindo. O primeiro livro dessa lista é o livro Tudo Nela Brilha e Queima. Eu já falei dele no canal aqui algumas vezes, de tanto que eu gosto dele. Ele é escrito por uma autora nacional, o que quer dizer que ele não sofreu nenhuma alteração no texto dele, por assim dizer. Eu digo isso porque os outros 2 livros que eu vou falar aqui, eles são de autoras gringas. Então eles tiveram uma tradução e uma possível alteração nos textos para que ficasse mais entendível na nossa língua. E não sofre isso nesse livro porque ele já é um livro nacional. Eu já li ele 2 vezes, eu realmente gosto bastante da escrita dessa autora, eu gosto muito dos poemas dela. Para vocês terem uma noção, na minha agenda tem uma página de poemas só dela, de tanto que eu gosto. Essa aqui, não sei se vai dar pra ver, mas tem uma página dedicada só aos poemas dela, de realmente gostar bastante do que ela escreve. Eu gosto da forma como ela transmite o que ela tá pensando, em como esse livro, ele realmente é um diálogo entre leitor e autora. Eu acho ela muito sensível nos temas que ela toca, ela fala com uma propriedade muito grande de ser uma mulher, de ser uma mulher negra, principalmente, aqui nesse país. Sobre relações abusivas, parece que é uma coisa que ela tem muita experiência. Sobre relações que sugam toda a sua energia. Sobre lugares que você se põe e que sugam a sua energia. E, sabe, eu acho que esse título tem tudo a ver com essa história, com esse livro, todos os poemas dela falam. Sobre ela ser uma pessoa que brilha tão intensamente, mas dependendo das pessoas que ela escolheu para estar junto dela, das circunstâncias, das situações que ela se colocou, que chegaram até ela, os lugares que ela aceitou ficar, acabaram muitas vezes por diminuir esse brilho, por não permitir que ela brilhasse e queimasse com toda a intensidade que ela tem. Então eu acho que se eu conseguisse encontrar, assim, um tema que mais me tocou nessa escrita dela, foi sobre isso, sobre, sabe, ser quem a gente é e como muitos lugares, muitas pessoas, elas inibem a gente, elas nos prendem muitas vezes e não deixam que nós sejamos quem somos. E eu achei isso muito bonito e foi um tema que me tocou bastante enquanto eu li o livro. Eu achei, assim, de uma forma muito bela como a autora transmitiu tudo o que ela queria. O segundo livro dessa lista é A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. Ele foi o primeiro livro de poesia que eu senti que eu me identificava com o que a autora falava. Ele foi, então, acho que o primeiro que mostrou por que tantas pessoas amam tanto esse gênero. E então eu sou apegada a ele, porque ele foi o primeiro desse gênero que eu realmente gostei, que eu realmente me identifiquei com o que a autora escrevia. E ele é um livro, sabe, que muitas pessoas não gostam, então eu fui um pouco receosa antes de ler ele, porque tem bastante opinião negativa em relação a ele, mas independente da opinião das outras pessoas, foi um livro que eu gostei super. Eu gostei muito dos temas que a autora fala. Ela faz meio que uma alusão a conto de fadas com coisas simples do cotidiano. Ela fica meio que fazendo essa alusão, essa mistura que eu acho que ficou perfeita. É um livro que se divide em capítulos. Então a gente tem o primeiro que é donzela, o segundo que é princesa e o terceiro que é rainha. Então, apesar de ser um livro de poesia, você sente que tem uma história ali por trás, que tem toda uma evolução que você vai acompanhar a pessoa que está narrando esse livro. Os conflitos dela no primeiro capítulo vão se resolvendo ao longo deles, eles pioram em alguns momentos, depois eles voltam, o que faz ele ser um livro muito humano, muito real. A autora, ela se coloca naquelas páginas, todas as questões que ela põe, ela fala muito sobre o ser feminino, sabe? Questões femininas, maternidade compulsória, bulimia, pressão estética,
Parece que foi algo que a autora sofreu bastante, sobre toda essa pressão pra se encaixar em um padrão, em uma caixa que o corpo feminino é colocado, que, querendo ou não, a pressão de beleza é muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Então eu achei que a autora ela conseguiu abordar isso de uma forma muito direta, interessante nesse livro, sem ficar parecendo julgador ou lacrador, por exemplo. Ela realmente falou algo que ela vivenciou, algo muito bonito, muito tocante. E é por isso que ele é um dos meus favoritos, sabe? Eu achei super legal. E é um livro que ela também fala muito sobre a paixão dela pela escrita, pela leitura, dá a entender que foi isso que salvou ela, que é ali que ela consegue ser ela mesma. E é por isso que esse livro ele é tão encantador e realmente é quase como um conto de fadas, de tão bonito que ele é. O terceiro e último livro que eu vou falar aqui é Meu Corpo, Minha Casa. De poesia, ele foi o livro mais recente que eu li. Ele é da Rupi Kaur, que é uma autora super conhecida do gênero, ela é muito aclamada. E eu tava realmente ansiosa para ler algo dela e ela não me decepcionou. Esse livro ele aborda vários temas, alguns mais leves, outros mais pesados, mas todos eles transmitidos com uma sensibilidade muito grande. Eu gostei muito deles, eu achei muito tocante sempre que ela falava sobre se sentir suficiente, sabe? Ela fala muito sobre carreira, sobre o profissional, sobre o interior dela, sobre a saúde mental dela. É um livro que ela fala dos mais variados temas, sabe? Realmente ela fez uma salada de frutas, mas eu gostei, eu não senti que ficou confuso nem bagunçado. Eu realmente gostei muito do raciocínio dela e da forma muito linda com qual ela escreve. É um livro onde ela fala das relações familiares dela, sobre a relação dela com o pai, relação com a mãe, relação com o trabalho, relação com a própria saúde mental, a depressão que ela tem, a relação que ela tem com ela mesma, como ela mesma se enxerga, como a pressão que ela tem dos outros enxergarem ela. Então é um livro que ela tá escrevendo de um ponto de uma pessoa que já é conhecida, sabe? Ela já escreveu outros 2 livros muito conhecidos, que venderam milhões de cópias, e aqui nesse, era um livro que tinha pessoas aguardando pra ler, muitos fãs, e a gente percebe qual é a pressão que ela sentia pra agradar todo esse grande público que ela conquistou. E que, sabe, se torna agora quase como um peso, um fardo que ela tem que carregar. E como ela vai transformando isso em algo mais leve e... Enfim, ela fala muito sobre futuro e sobre passado, como ela pensa muito no passado e muito no futuro e esquece de viver o presente. E sabe, todos esses são temas muito atuais e eu achei uma leitura muito incrível e eu gostei super e por isso se tornou um favorito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau!